Caras alunas, caros alunos, estamos terminando hoje aquele quadro, aquele diagrama, o estudo dele sobre os elementos da moralidade. E o fazemos com o estudo das circunstâncias. Isto é, o segundo grande princípio extrínseco da moralidade. Primeiro princípio extrínseco da moralidade é a norma moral, e terminamos ontem a lei natural, vimos. Agora vamos trabalhar as circunstâncias, o quadro circunstancial. Circunstância em filosofia se distingue da causa. Causa não é circunstância. A causa só se exerce em filosofia com circunstâncias. E, no entanto, as circunstâncias existem, mas não interferem de certa forma, influenciam de certa forma no exercício da causa, no maior e melhor exercício da causa, ou no menor ou pior exercício da causa com relação ao seu efeito, catalisa a causa na direção do efeito ou minimiza a causa na direção do efeito, podendo às vezes até impedi-la. Mas distingue-se causa de circunstância. Circunstância não é causa. Causa não é circunstância. Existem juntos. Temos por isso que levar em consideração na moralidade, vista sob este ângulo de Aristóteles e Tomás de Aquino, como extensão de Aristóteles, dentro do curso conceitual que é o nosso, estes elementos, ou melhor, um quadro circunstancial. Ou melhor, esta é a pergunta, como é que as circunstâncias procedem, como existem e qual o papel exato das circunstâncias dentro da moralidade. Pois bem, a primeira concepção de circunstância, e é aqui que nós vamos nos deter num primeiro momento, é justamente a concepção filosófica, que vai ser justamente levada em consideração pela ética enquanto ciência da moral, enquanto estudo orientador da moral, normalizador da moral. Então, as circunstâncias filosóficas são o quando, o como, o onde e o com que meios. É nessa estrutura que nós vamos falar de circunstância. Falo na minha ação, falo no meu agir, mas o meu agir possui um quando. Quando vou agir? Quando ajo, quando vou agir, não se identifica com a minha ação. Mas eu ajo, estou agindo sempre com um quando. Como? Este é o modo. Modo como eu vou agir. Então, o modo como vou agir interfere justamente na moralidade, claro. Se é de um jeito ou de outro, ou de outro, ou de outro. Então, o modo interfere. O modo como eu devo agir. Onde? O lugar é extremamente importante. E o com que meios? Os meios são importantes. O uso dos meios. O uso dos meios na operação. Quem quer o fim, quer os meios. E aí nós vamos ver. Então, neste quadro, nós vamos que existe sempre, quer dizer, esses elementos existem sempre, são elementos condicionantes, são, digamos assim, as circunstâncias, para que, naturalmente, a minha causa possa exercer o seu efeito. Nós vamos encontrar aí, muitas vezes, um como, um quando, onde, um com que meios que, naturalmente, ajudam a causa a exercer o seu efeito, ou elementos estes que vão naturalmente minimizar e às vezes até dentro de um contexto específico até impedir. Existem outras circunstâncias que nós chamamos de condicionamentos ou condicionantes, além destas, ou juntamente com estas, que são as grandes
circunstâncias filosóficas. Por exemplo, as circunstâncias fisiológicas, essas que são extraídas da própria organicidade, né? Organicidade corporal humana, né? Que estão adstritas, ligadas ao corpo. Né? É o que nós chamamos um corpo saudável, um homem saudável e um corpo doente e um homem doente. A doença, a ausência de saúde e a saúde vão influenciar com circunstâncias na ação. Claro que elas advêm, né, de problemas que estão intrinsecamente ligados e que são analisados não pela ética, mas por, digamos assim, uma ciência que funciona como alternativa, né? Como, digamos, auxiliar a ética, que é a ciência da medicina, né? E a ética, muitas vezes, conversa, dialoga com esta ciência. A outra possibilidade de um outro quadro de condicionamentos é justamente a área da psicologia, né? Chamados condicionamentos psicológicos, né? Aí também nós vamos ter influência de teorias, influência de posições, influência de escolas, né, que são diferentes, né, e que vão explicar diferentemente esse quadro, com o qual, naturalmente, a ética mesmo, esta medieval, aristotélica, né, e antiga no sentido aristotélico e medieval no sentido de Tomás, vão dialogar. Existe um livro interessantíssimo, né, de um autor francês chamado Albert Pli, né, que é justamente ele faz um diálogo, ele escreve sobre um diálogo entre a psicanálise de Freud e a moral aristotélica. É Aristóteles e Freud, por dever ou por prazer, né? E é um diálogo muito interessante, por isso vale a pena lê-lo, né? Ler esta obra que está aí escrita publicada em português pelas edições paulinas, né? Muito interessante. É um livro pesado, é um livro que estuda essa relação. E vejam que Freud foi também filósofo, né? Freud fez aquilo que os grandes filósofos fizeram, né? Em se tratando da sua psicanálise. Ele pega uma tragédia, Sófocles, estou dando um exemplo, no caso, né? Ok, de Sófocles, não é? Édipo Rei, e abstrai daí os fundamentos para a sua psicanálise. De tal modo que, quando nós falamos em Complexo de Édipo em Freud, falamos da leitura racional, universal, que Freud faz, e nesse sentido é filosófica, para Édipo Rei de Sófocles. Não é? Ele abstrai como Tales de Mileto, como Anaxímenes, como Anaximandro o fizeram, não é? Lá no 7º século antes de Cristo, e ele faz agora, não é? Digamos assim, quase no nosso século, né? Então, é isso que está em jogo, não é? Esta possibilidade de abstrair num nível diferenciado. Então, vejam bem, esse nível da psicologia é extremamente importante e funciona como condicionante, sim, né? Como condicionante, sim. Num terceiro nível, nós vamos falar das condicionantes, não mais psicológicas, mas as culturais. E aqui também é muito importante a distinção. Falamos de condicionantes, falamos de circunstâncias. E aqui esta relação, né, esta relação deve ser muito bem entendida. Muito bem entendida. Em nada sacrifica, digamos assim, os argumentos que nós colocamos no início e mostramos que as ciências sociais têm um método que é próprio, que é característico das ciências sociais, e a filosofia tem o método dela. Por isso, nesse nível de condicionantes, né, nós temos que admitir a cultura como sendo, ou as culturas como sendo, né,
Quer dizer, vejam bem, uma cultura na África, a cultura da África é diferente da cultura europeia. Quer dizer, o modo como se vive na África é o modo como se vive na Europa, são diferentes. Ou nos Estados Unidos é diferente, né? Nos Estados Unidos é um nível da performance, é um nível tecnológico, né? Na África, esse nível tecnológico, ele está adstrito, né, a um nível também existencial, artístico. Né? A arte é muito importante, né? Sob esse aspecto, quer dizer, a própria vida é uma arte, a própria vida é uma construção, né? É uma construção artística nesse sentido, né? Quer dizer, é muito mais forte, né, a arte, essa construção artística da vida na África do que, digamos assim, no mundo ocidental nosso. O Japão, por exemplo, ele convive tecnologia e samurai, quer dizer, ele tem essas duas características, né? Nós não temos samurais aqui, quer dizer, é um período medieval que influencia tremendamente a cultura japonesa, né? E assim por diante. Então, tudo isso que é cultura e que não se compara, não há termos de comparação, não se pode absolutamente comparar cultura, né? Do contrário, é racismo, né? Então, ok? E aí não há valor, não é isso, não há valor com relação a uma ou outra, não, são iguais sob esse aspecto. Sim, as ciências sociais nos explicam e nos mostram e descrevem como sendo. E nós vamos tomar esta realidade como sendo dentro da moralidade ou vistas por um aspecto ético como uma realidade que vai situar, condicionar a liberdade de quem está naturalmente ali agindo. É só isso. Então, vamos lá. Essas circunstâncias vão constituir como um Sitz, em alemão, um Sitz, quer dizer, uma situação. Constituem como uma situação, constituem o Sitz, quer dizer, a situação da moralidade, concretamente falando, né, e serão levadas em consideração num juízo de valor, onde, naturalmente, a causa, não é, vai ser sempre, sempre, sempre o homem com a sua liberdade, o homem com a sua capacidade de raciocinar pensando e raciocinar querendo. Dentro deste quadro que é enorme, que é incomensurável, né? Digamos assim, não pode ser medido. Não é? Porque eu tenho que levar em consideração o que a psicologia me diz, eu tenho que levar em consideração o que a cultura me diz, o que a sociologia me diz, eu tenho que levar em consideração o que a fisiologia me diz, o que a medicina me diz, e é isto que eu, dialeticamente, vou, naturalmente, me confrontar com isto para, naturalmente, saber o que devo e o que não devo naquela situação concreta prudencial. Nós vamos ver isso com Aristóteles, né? Esse juízo prudencial antes, né? Esse juízo de pensamento antes de fazer, levando-se em consideração o quadro inteiro. Vejam bem, eu não quero dizer aqui, e não posso dizer aqui, né, que os Sitz têm a dimensão da moral, não é isso. Os Sitz não têm a dimensão da moralidade, mas ele condiciona a moralidade. É diferente. Os Sitz, quer dizer, a situação, ela não tem a dimensão da moral no sentido de ela basta. Não é isso. Do contrário, nós cairíamos num relativismo moral, e esse relativismo não é o posicionamento que nós assumimos desde o início, com Aristóteles e com Tomás de Aquino. Não é a nossa escola, ok? Não é isso. Ou então, cairíamos, digamos assim, num positivismo, né? Basta a estrutura, e essa estrutura, digamos assim, ela é como que vista, né, dentro de um contexto quase que infinito, ela vale por si mesma, né? Ela é objetivada, ela é coisificada, e em sendo objetivada, coisificada, é o único valor, e ela vale por si mesma. Não. E aí então a liberdade fica no armário, aí então as possibilidades ficam no armário. Não é isso. Não se trata, né, de uma influência, digamos assim, absoluta, né, da estrutura como tal, né, e ela tem a dimensão do próprio valor. Isso é o positivismo, né? Vale assim, acabou, é isso e pronto, não tenho o que dizer, não é? Ok? É só isso,
Isso já é, não é? Eu chego ali a uma conclusão de que eu através de um fieldwork, de um trabalho de campo, que naturalmente o que deve ser, o que existe é isso. Pronto, o que existe é o que deve ser feito. Acabou. Não, não é isso. Não é assim. Ok? Não é essa história. Agora, peraí, isto é importante para mim. Isto é importante como um dado. Aí sim. Então, o que a sociologia me diz é importante como um dado. E eu tenho que dialogar. Por isso que, vejam bem, nesse nível das circunstâncias, nós podemos falar até de uma certa interdisciplinaridade, né, entre as ciências sociais e entre, naturalmente, a ética. Sim, quer dizer, um diálogo entre as duas as possibilidades. Não é? Claro que aquilo que a sociologia, a psicologia, a medicina, no nível das circunstâncias, me fala, não é? Eu levo em consideração, eu quero dialogar, eu quero aceitar, digamos assim, a linguagem das ciências que são auxiliares e quero ser, se possível, uma ciência auxiliar também dentro do contexto delas, se elas naturalmente me aceitarem. Eu gostaria, não é? Desse diálogo interativo, desta interação, desta interatividade. Né? Alguns sociólogos, por exemplo, como Peter Berger, né? Aquele autor aí de perspectivas sociológicas, de Rumor de Anjos, de O Dossel Sagrado, é um grande sociólogo, né? Americano, né? Quer dizer, austríaco, mas depois foi para os Estados Unidos, né? Migrou na época da guerra por ser judeu, e ganhou os Estados Unidos e virou um religionista, né? Americano, já falecido, mas ele fala deste pluralismo e desta crise de sentido, né? Ok? De um pluralismo que é importante ser levado em consideração. Então vamos lá, aceitamos, sim, digamos assim, esta ajuda, este auxílio, no nível das circunstâncias e de um pluralismo circunstancial, no nível de ajuda, né? Para que eu possa naturalmente melhor me comportar, para que eu possa melhor valorar. Assim, por exemplo, gosto de um esquema de um sociólogo de Louvain, chamado Maurice Duverger, né? Onde ele fala de uma sociografia na sociologia, fala de uma sociosofia e fala de uma sociopraxis. Não é? Uma sociografia que é, em determinado momento, aquela estrutura neutral que trabalha a partir de um fieldwork, né? Ok? Onde vai mostrar de uma maneira neutra o que existe. Legal. Né? Isso para mim é importante. Fala de uma sociosofia onde, naturalmente, né, aqueles dados vão ser ou sofrer uma interpretação, e essa interpretação já vem com conceitos de fora. Ele distingue. Eu, para interpretar, preciso de elementos outros, não é? Que não são daquela natureza. É como se eu fosse falar, por exemplo, sobre o sentido da bomba atômica. Não é com o método físico-químico que eu vou falar sobre o sentido e a verdade da bomba atômica. Eu vou precisar de elementos outros para mostrar que a bomba atômica tem, digamos assim, né, implicações, digamos, antropológicas, morais e assim por diante, não é? Para a vida do homem na Terra. Ok? Mas não é com método físico-químico que eu vou falar sobre isto, não é? E por fim, de uma sociopraxis, que é justamente não uma subordinação, mas a admissão, né, de, digamos assim, um patamar no qual a teoria que fala sobre a praxis, que orienta a praxis, e essa teoria vai ser sempre a ética, não é? Tenha, digamos assim, um lugar de fala, um lugar a dizer, sem, naturalmente, levar em consideração o método da própria intrinsidade, não é? Dos costumes, do estudo dos costumes. Assim eu posso ir, por exemplo, com Levi Bru, né, que é o grande sociólogo dos costumes, ou trabalhar com Meillet, por exemplo, com a sociolinguística, né, Antoine Meillet, não é? E, naturalmente, me acercar, digamos assim, de elementos muito interessantes para que depois, então, possa me posicionar dentro
dentro desses itens, né, naturalmente, dessa situação, sem transformar a ética nesta situação, ok? Apresentar, digamos assim, os meus valores, ou fazer, ou efetivar, ou efetuar uma axiologia, quer dizer, uma doutrina de valores. Uma doutrina de valores que não é impessoal, uma doutrina de valores que não é só ela, ok? É ela sim na sua estrutura, mas dialogando também com uma praxis circunstancial. É nesse sentido que as circunstâncias são muito importantes e devem ser sempre levadas em consideração. Por fim, então, queremos dizer que estes elementos todos, este agir que provém de um eu e que vai na direção de uma ação e que constituem, por assim dizer, os elementos intrínsecos da moralidade e que estão sobre a égide de uma norma e de circunstâncias que constituem, por assim dizer, os elementos extrínsecos da moralidade, este agir existe de uma maneira única, claro. E por isso, toda análise vai pressupor, naturalmente, o conhecimento e o estudo profundo desses elementos e de outros que conheçam outros elementos, como esse quadro circunstancial, para que possamos, naturalmente, pronunciar um juízo de valor, digamos, o melhor, o mais adequado possível. Muito obrigado.